entrar ao vivo a partir de agora também na gravação que a gente faz para o Facebook. Vamos aquietar agora as mentes, os corações, né? Vamos ficar mais calmo. Se deu certo, maravilha. Se não deu certo, fazer o quê? A gente tentou, pelo menos, né? Se deu certo, depois eu divulgo o Instagram para vocês também, né? Mas eu estou tentando de todas as formas ampliar o número de pessoas que possam ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus. É isso que eu estou tentando, né? Dentro das limitações que eu tenho aqui, que são todas, né? Só tem limitações aqui. Mas a gente vai, pela graça e compaixão de Deus, lutando para conseguir. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Deus eterno, Deus maravilhoso, permita, Senhor, que a gente entre na Sua santa presença para prestar ao Senhor um culto de adoração, um culto de honra, de glória, de louvor. Aí, olha, desculpa, Senhor, interromper, mas é para ajudar. Para quem quiser acompanhar pelo Instagram, é Mário Filho PR. Mário Filho PR. Luiz, te agradeço, irmão. Queridíssimo e amado irmão Luiz C. Senhor, que o Senhor fale conosco hoje, que o Senhor nos ajude a entender, que o Senhor nos dê um pouquinho, uma coisinha de nada da sua longanimidade, que juntos, como igreja do Senhor, nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Um pouquinho mais hoje. Fala, Senhor, conosco. Livra-nos, Senhor, do mal. O mal é a mentira. O mal é as discussões que não levam a nada. O mal é nos desviar do verdadeiro objetivo do culto ao Senhor, que é colocar o Senhor à frente, em primeiro lugar, em tudo. Abre, Senhor, a nossa mente tão pequenininha, nossa mente tão restrita. Permita, Senhor, que a gente, como igreja, cresçamos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Sê conosco. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor nesta manhã, no nome, sempre, do Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu vou só pedir uma gentileza, se alguém puder confirmar para mim, mas confirma aqui no Facebook, se a transmissão pelo Instagram está acontecendo. Porque eu estou com o Facebook aberto, estou com o Instagram aberto também. Mas a posição que está aqui é difícil de eu mexer, né? Porque se eu mexo aqui, eu mexo na câmera que está em cima e daí vira uma anarquia aqui que... Então, se alguém puder falar, olha, no Instagram não está ao vivo, ou está ao vivo, para eu saber, né? Só isso. Se ninguém puder também, não tem problema, tá?
E o Instagram, quem quiser acompanhar, se é que está ao vivo, né? É Mário Filho PR. Mário Filho PR. É o Instagram, tá? Como eu não fico postando coisas toda hora, hoje eu resolvi tentar transmitir ao vivo, né? Pelo Instagram. Não sei se eu estou conseguindo, mas eu estou tentando. Bom, irmãos e irmãs, a gente terminou ontem aquela pequena explanação da palavra de Deus, que a Bíblia é repleta de Jesus Cristo. E hoje eu, vendo a internet, como faço toda manhã, né? Eu vi uma notícia que estava como manchete e achei interessante, fui ler a notícia, que começa a bater, começa a coincidir com as coisas que a gente fala aqui. E a notícia foi no UOL que eu vi. Todo mundo pode ver porque olha lá, o Instagram não está ao vivo. Obrigado, irmã. Então eu não consigo fazer o que eu pensei, né? Ou eu transmito ao vivo pelo Facebook ou pelo Instagram. Os dois não dá. Pelo que eu entendi aqui, que a irmã Deilma está me avisando. Agradeço, viu, irmã? Obrigado. Não vou nem mexer agora, se não está ao vivo eu fecho depois, né? E esta notícia que eu li, todo mundo pode ler porque está no UOL, Universo Online, tá? E ela dá conta de que o presidente da Assembleia de Deus, deve ser regional, né? Porque é de Pernambuco. Eu só não lembro o nome, né? Mas está lá para quem quiser ler. Em uma comemoração que houve lá, ele declara, e se eu não me engano, tem até o trecho do vídeo dele declarando isso, que essa falação que acontece nas igrejas e que a maioria diz que são as línguas, ele declara que está atrapalhando. Está atrapalhando. Ele diz que teteté, lá, não são idiomas. E que línguas são idiomas. Olha, o que eu falo aqui, né? Então, o presidente das Assembleias de Deus, eu não sei se o título é esse mesmo, presidente do estado do Pernambuco, declarando isso. Eu achei curioso. E irmão Luiz, eu acho que é isso, viu? O irmão Luiz está me dizendo aqui que o Instagram está instável e que provavelmente há necessidade de 2 aparelhos. Eu pensei isso a princípio, mas falei, vou tentar, né? Não custa nada tentar. Errando a gente vai aprender, né? Então eu não consigo com um aparelho só, e 2 aparelhos é inviável neste momento, né? Mas a gente pode fazer um dia ou outro pelo Instagram também, não tem problema. Mas é isso aí, irmãos. A verdade vem à tona. Você vê no meio dos pentecostais, né? Isso está começando a surgir. E eu quero glorificar a Deus por isso, porque a gente vai ver coisas horríveis nesses últimos dias. Quem viver, verá.
coisas horríveis, coisas inadmissíveis, nós vamos ver. E participa quem quiser. Quem quiser participar, participa, né? Ontem à noite, eu vou citar o nome dele porque eu estou apenas replicando a notícia. O pastor Ricardo Gondim, eu li uma mensagem dele no Twitter de que ele está aceitando, na denominação dele, casais e pessoas essas siglas aí, gente, LGBTQ+, né? Algumas pessoas concordaram, outras disseram que não, enfim, cada um vai responder a Deus sobre aquilo que acredita e sobre aquilo que leva as pessoas a acreditar. Cada um é responsável por isso. Então, muito cuidado com o que você vai acreditar, muito cuidado com o que você ouve e muito cuidado com o que você é convencido a ouvir e a acreditar. Porque as coisas vão piorar e muito. E hoje, como a gente terminou ontem aquele assunto de que a Bíblia está repleta de Jesus Cristo, seja bem-vindo, Sebastião. Seja bem-vindo. A gente vai falar do que é, na verdade, o temor a Deus. Porque a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus. E muitas pessoas diminuem este termo temor. Não, temor é respeito, né? Principalmente, os católicos apostólicos romanos são levados a entender que o temor a Deus é respeito a Deus. Temor é temor. Respeito é uma coisa, temor é outra. O significado da palavra é diferente. Então eu quero explicar para você, fundamentado na Bíblia, é claro, e você é convidado a ler as passagens que eu vou já antecipadamente, para você ir abrindo, marcando ali para você ler. Eu convido você a ler Lucas, capítulo 12, versículo 5, Hebreus, capítulo 10, versículo 31, e Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29, né, que vai explicar, eu vou repetir o que está nessas passagens. É isso que eu faço todo dia. Eu não fico inventando, eu repito o que está na Bíblia. Então, o temor do Senhor tem diferença para aquele que é crente em Deus e para aquele que não é crente em Deus. Para o descrente, o temor a Deus é o medo, a paura do julgamento de Deus e a morte eterna, que é a morte eterna, nada mais é do que a separação definitiva de Deus. Então, para o descrente, o temor do Senhor pode até não ser em vida, mas passa a ser
do instante da morte em diante, o temor para o descrente é o julgamento. Que queira ou não, aceite ou não, acredite ou não, vai passar o descrente. E a morte eterna, que é a separação definitiva de Deus. É isso que você lê em Lucas, capítulo 12, versículo 5. E é isso que você lê em Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Para o crente, o temor a Deus é uma coisa extremamente diferente. Para o cristão, para aquele que teme a Deus, o temor é a reverência, não é o respeito, é a reverência. E Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29, descreve muito bem isso. Olha o que está escrito em Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Essa reverência e santo temor explicam exatamente o que temer a Deus significa para nós cristãos. Temer a Deus para nós cristãos é um estímulo que nós temos de nos colocarmos totalmente nas mãos do Criador do universo. Isso é o temor a Deus para o cristão. É a gente se colocar debaixo da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Nesse caso, naquele outro. A gente sempre sabe, tem conhecimento, porque a Bíblia assim diz, que a vontade de Deus é boa, santa, agradável, perfeita. E isso é ensinado não só no cristianismo, mas desde a época do judaísmo. Se abrir Provérbios, capítulo 1, versículo 7, você vai ler lá, Provérbio 1, verso 7, perdão. O temor do Senhor é o princípio do saber. Ninguém tem sabedoria se não temer a Deus. Ninguém tem sabedoria se não compreender quem é Deus. Quando a gente compreende, entende quem é Deus, a gente desenvolve um temor reverencial a Ele, Deus. E sem esse temor, ninguém tem sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbio 1, verso 7. E a sabedoria verdadeira, ninguém está falando em conhecimento. Não, nós estamos falando em sabedoria, coisa diferente. A verdadeira sabedoria ela nasce, ela tem a origem na compreensão de quem é Deus, na compreensão de quem Deus é.
compreensão primeiro. Isso é temor, é você compreender que Deus primeiro é santo. Segundo, Ele é justo. Terceiro, Ele é correto. Está aí, Jerico. Está vendo que a gente fala aqui há anos? É isso que você acabou de colocar aí. O temor, se você quiser entender temor como medo, pode entender. Não é especificamente o medo. Mas se você quiser ter medo de alguma coisa, tenha de Deus. Mas porque Ele é justo, Ele é santo e Ele é correto. E isto, eu quero deixar claro para você que não é ensinado pelo cristianismo. Este ensino não vem a partir do cristianismo. Este ensino ele existe desde o judaísmo. Então é um ensino antigo, muito velho, que ficou meio bagunçado, ficou meio aliviado, porque a maioria, não todas, quando eu digo maioria, eu digo a grande parte, sempre, a maioria é a grande parte, mas existem aqueles que não fazem parte da maioria, não fazem parte da grande parte, né? Das denominações, das religiões, as seitas. Eles amenizam esse negócio do temor de Deus. Mas se você for lá, na época onde o cristianismo ainda não existia, onde Cristo, por causa disso, primeiro eu quis falar de que a Bíblia está repleta de Jesus Cristo, né? Desde do judaísmo já se falava de Jesus. Jesus era o centro do judaísmo também. O judaísmo não entende isso até hoje. Mas Jesus era o centro. Porque Jesus é Deus. Aí você falar isso para um judeu, mas é assim, é isso. Aceite ou não, queira ou não, concorde ou não, tudo bem, isso é um outro aspecto. Mas Deuteronômio, Breninho, seja bem-vindo. Breninho é meu neto, mais velho. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, e capítulo 20, versículo 21. Porque não tem como falar de Deus e não falar da Bíblia, não tem jeito. Irmão, tem que procurar para ler. Não, você não tem nada. Eu acho que você deve ler. Porque como é que você vai ter certeza do que eu falo é aquilo que a Bíblia está falando? Eu posso vir aqui falar um monte de bobagem, posso vir aqui falar sobre futebol, sobre um monte de coisa, política, partido, eleição, mas eu estou falando da Bíblia, então tem que indicar a Bíblia para você ler. A maioria das pessoas não querem saber, querem viver a vida afastadas de Deus, não tem jeito, não tem como. Então Deuteronômio 10, 12 diz assim, agora, olha, não está falando do cristianismo, mas nós estamos falando do temor de Deus, que não é uma ação exclusiva do cristianismo. Vem desde Adão, desde a criação. Então, Deuteronômio não fala com a igreja especificamente. Fala com os judeus, que na época eram tratados de hebreus. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti?
não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os teus caminhos e o ames. Não é que sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e Ele te chegarás, e pelo teu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. O temor de Deus é a base para andarmos em seus caminhos e para servirmos e amarmos a Ele. Aqui, está aqui. Quando eu falei que isso é desde o judaísmo, né, porque Jesus nasceu no judaísmo. As leis foram dadas ao judaísmo. Jesus foi apresentado como a gente vê hoje, né? As igrejas cristãs apresentando bebês a Deus, não é? Outro dia até alguém me perguntou, semana passada eu acho, alguém me perguntou se deve apresentar um bebê a Deus. Eu falei, olha, respondi, não é uma prática cristã. Aí a pessoa não entendeu e reperguntou, mas Jesus foi apresentado. Eu falei, mas Jesus não era cristão, Jesus era do judaísmo, é uma prática judaica, não é errado, não é que não pode, mas no cristianismo não é prática, porque nós entendemos que tudo é feito por Deus. É como se, quando você apresenta aquela criança, é como se Deus desconhecesse aquela criança. E se Ele desconhece aquela criança, Ele não é onisciente, onipotente, onipresente. Nós temos esse entendimento, eles não tinham. Mas eu quero apresentar. Tudo bem. Mas se você não apresentar, não vai mudar nada na vida da criança. O que vai mudar na vida da criança é ela se converter ou não. É ela ser salva ou não. É isso que vai mudar. Entendeu? Então, muita gente e muitas denominações diminuem, minimizam o temor de Deus, dizendo que o temor de Deus é apenas um respeito. Então, Djalma, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A gente não pode ter este sentimento que você escreve aí com relação ao povo judeu. Jesus era judeu, isso é a primeira coisa que você não pode esquecer. Jesus era judeu. E a gente viu isso nesses dias, né, da explanação que a Bíblia está cheia de Jesus Cristo. Jesus era judeu, o nosso Salvador nasceu dos judeus. Todo o Velho Testamento mostra o tratamento de Deus com o povo judeu. A gente não pode ter esse sentimento. Que povo ingrato, não pode, irmão.
Porque quem vai voltar a tratar com eles, logo após o arrebatamento da igreja, é Deus, não somos nós. Povo ingrato, na verdade, são todos aqueles que não entregam a vida verdadeiramente a Jesus. E aí é independente se é judeu, se é inglês, se é alemão, se é brasileiro, se é boliviano, aí depende. Ingrato é todo aquele que se diz cristão e finge, porque Jesus morreu por aquela vida. Entende? Eu não estou repreendendo você, eu estou alertando você só. Estou exortando no sentido de exortação ser um conselho. Então, não se preocupa com a ingratidão ou não do povo judeu. Se preocupa com a sua posição perante Deus. Então, embora o respeito faça parte também desse conceito de temer, né? Porque a gente não consegue temer sem, junto desse temor, a gente encontrar o respeito, né? Dentro do temor existe o respeito, né? Então, respeitar está dentro do conceito de temer. Mas temer a Deus, na verdade, é muito mais do que respeito. O bíblico temor de Deus para o crente inclui a compreensão do quanto Deus odeia o pecado. Isso faz parte também. Não adianta o sujeito falar que respeita a Deus, tem temor a Deus e deliberadamente peca. Está mentindo para ele mesmo. Quando o sujeito vai pecar, a primeira coisa que ele tem que pensar não é que depois eu me arrependo, peço perdão. Não. O temor a Deus leva aquele provável pecador a se preocupar com o julgamento do seu pecado por Deus. Não somos nós que vamos julgar. Já está julgado por Deus. Mesmo que esse pecado seja cometido por um crente, viu? Primeira coisa que o sujeito tem que pensar, olha, tem um julgamento sobre esse pecado. E a Bíblia, na carta aos Hebreus, na carta aos Judeus, no capítulo 12, versículos do 5 ao 11, ela descreve a disciplina de Deus na vida de um crente. A gente não pode colocar isso de lado. A gente não pode achar que... Tem gente que acha que isso daqui é fantasia. Eu li, acho que foi semana passada, ou final de semana, um sujeito famoso aí, dizendo que o mundo, casado também com uma famosa, dizendo que o mundo seria melhor sem as religiões. Ele fala, mas não explicou, né? Então, ou pelo menos a reportagem não explica. Porque, qual a posição dele, aonde as religiões atrapalham. Aonde, por exemplo, o cristianismo atrapalha a vida do ser humano. Talvez, eu não sei, talvez, como ali a matéria não esclareceu, talvez ele esteja se referindo às falsas religiões, talvez ele esteja se referindo às falsas igrejas, né, que levam
ao enriquecimento dos seus proprietários. Hoje também, acho que no UOL, se não me falha a memória, mostra quem é o pastor mais rico do Brasil. Tem uma fortuna avaliada em 2 bilhões. Então, amado irmão e querida irmã, a disciplina de Deus, ela é sempre, não é feita com ódio. Você sabia que Deus não usa o ódio como ser humano, né? O ser humano mata por ódio. Se Deus precisar matar alguém, e isso acontece, viu? Muitas vezes Deus leva. Não é por raiva, por ódio, é por amor. E até esta disciplina de Deus por amor, que você lê sobre ela em Hebreus capítulo 12, versículo 6, ela é aterrorizante. Ah, Deus mata pessoas? Mata, claro. Não é porque o sujeito pecou que Deus vai matá-lo. Deus sabe o que ele faz, quando ele faz, como ele faz, por que ele faz e para quem ele faz. Não somos nós que decidimos isso. Às vezes a gente quer que determinadas pessoas morram, né? Mas isso não muda nada no conceito de Deus. Deus leva quem ele quer e sempre por amor. Quando a gente era criança, pelo menos no meu caso, não sei no caso de vocês, né? O medo da disciplina, porque do meu pai acho que eu apanhei uma vez só, se eu não me engano, mas a minha mãe me catava de jeito. Minha mãe me catava de jeito. E o que impedia a gente de fazer coisas piores do que a gente fez na meninice era o medo da disciplina. Por causa disso que a gente não fazia coisas muito perversas, porque sabia que a disciplina viria. Hoje nós vivemos num mundo completamente sem disciplina. Sem disciplina. Não há disciplina. E quando se fala em disciplina, todo mundo se levanta contra. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nem nas cadeias e presídios existe disciplina. E eu vou colocar um negócio aqui agora. É uma pergunta, né? É uma pergunta que eu faço. E que eu, outro dia, coloquei esta pergunta só para vocês verem que nem na cadeia tem disciplina. Eu não sou especialista em nada, mas eu não sou bobo. E eu coloquei no Facebook, acho que semana retrasada. Eu estava passando perto do Colégio Coração de Jesus. Estava caminhando. Estava a pé, quero dizer. E tinha ali aqueles reeducandos, né? Aqueles presidiários, tem bom comportamento. Bom, dentro da cadeia, né? O sujeito não vai roubar, o sujeito não vai estuprar. Não é? Normalmente é assim. Acontece diferente, mas normalmente é assim. E eles estavam lá trabalhando a hora que eu passei. Eu passei, essa hora, perto da hora do almoço. Mas um cheiro de maconha. Eu sinto cheiro de maconha, gente, mas me dá uma dor de cabeça. Minha cabeça parece que vai explodir. O cheiro da maconha me faz um mal que vocês não fazem ideia. Às vezes eu estou correndo e eu passo em algum lugar, olha, me explode a cabeça.
de dor, e fica doendo um tempão depois. E aquele cheiro de maconha, e eu olhei, eles abaixaram a cabeça e continuaram fumando a maconha ali. E eu voltei para casa e coloquei no Facebook. Você vê que não há disciplina. Eu coloquei assim, né? Expliquei o que eu estava escrevendo, sobre quem, e coloquei: esta maconha, ou ela foi comprada na rua, então os traficantes já sabem aonde esses reeducandos estarão e vão lá vender esta maconha, ou eles trouxeram da cadeia. Se eles trouxeram da cadeia, o tráfico corre solto lá dentro. Cadê a disciplina? É essa questão que eu coloquei no Facebook. Ninguém respondeu nada, ninguém falou nada, ninguém fala. Porque a boca pequena se comenta que quando os presídios, estou falando de disciplina, viu? Quando os presídios, as cadeias estão quietas, a boca pequena se comenta isso, não sei se é verdade, se é mentira. Eu não estou dizendo que é verdade, nem estou dizendo que é mentira. Estou dizendo o que se fala, o que a gente ouve, que quando os presídios e cadeias estão muito quietinhos, não há rebelião, não há isso, não há aquilo, é porque os presos estão fazendo tudo o que eles querem. Então, sem disciplina, eu, por exemplo, fui criado com disciplina. E a gente não fazia determinadas coisas com medo da disciplina. E nós devemos hoje temer a disciplina de Deus. E viver as nossas vidas de uma forma que agrade a Deus. É verdade, Djalma, isso mesmo. É verdade. É verdade. Concordo com você. Né? Eu não tenho mais, mas eu recebi um vídeo do meu amigo lá de Santos, o Guilherme, onde o Drauzio Varela, dando uma entrevista ali para um pessoal, nesses programas aí, ele dizendo que ele já fumou maconha, fuma maconha, que todo mundo fuma. Eu recebi esse vídeo. Que maconha, ele falando, gente, que maconha não mata, que ninguém morre por dar uma tragada. Olha aí, cadê? Não tem disciplina. Não tem disciplina. Então, nós crentes, para encerrar, porque o nosso tempo está indo embora, os crentes devem ter medo de Deus. Não há nenhuma razão para que a gente não tenha medo de Deus. É só a gente ler Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. E é interessante, se você ler Hebreus 13, 5, Deus está dizendo assim, que Ele nunca vai deixar a gente, Ele nunca vai nos abandonar. Quer dizer, Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. E esse temor, essa reverência, esse conjunto de coisas que compõem o temor a Deus, vai influenciar o tipo de vida que a gente leva. Então, para encerrar, para a gente já orar, já vou até colocar aqui o fundo musical da oração. Temor a Deus, queridos irmãos e queridas irmãs, é temer a Deus, é respeitar a Deus, é submeter-se a Ele e adorá-lo e louvá-lo com admiração. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos, exaltamos, glorificamos o Senhor, tememos o Senhor.
porque a tua palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E nós queremos sim, Senhor, né? Aprendermos, crescermos todos os dias na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, continua falando conosco, cuida de nós, livra-nos da mentira e dá-nos, Senhor, o entendimento do que é verdade e do que é mentira. Esta é a oração que faço. No santo nome do Cristo Jesus. Amém.